Tasavitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Yoyona Prachodaya. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por Sua Divina Graça Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, narrado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudasaha. Continuação do segundo capítulo, quarta parte, texto 40. Nehabhikramana shosti prachavayona vidyate Solpam apiyasya dharmasya trayate mahato bayat. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pouco de avanço neste caminho pode proteger a pessoa do tipo de medo mais perigoso. Significado de Prabhupada. A atividade em consciência de Krishna, ou agir para o benefício de Krishna, sem esperar por gratificação dos sentidos, é a qualidade transcendental de trabalho superior. Mesmo um pequeno começo de tal atividade não encontra obstáculo algum. Nem pode este pequeno começo se perder em nenhum estágio. Qualquer trabalho começando no plano material tem que ser completado, senão toda tentativa converte-se num fracasso. Mas qualquer trabalho começando em consciência de Krishna tem um efeito permanente, mesmo se não acabado. Portanto, o executor de tal trabalho não perde, mesmo se seu trabalho em consciência de Krishna esteja incompleto. 1% feito em consciência de Krishna traz resultados permanentes, tanto que o próximo começo será a partir dos 2%, ao passo que na atividade material, sem um êxito de 100% não há lucros. A Jamila executou seu dever em uma porcentagem de consciência de Krishna, mas, pela graça do Senhor, o resultado que ele desfrutou no fim foi de 100%. Há um excelente verso sobre isto no Srimad Bhagavatam, primeiro canto, quinto capítulo, verso 17. Chaktva swadharmam charanam bhujam hare bhajam napkvota pateta toyadi yatrakva badrama buddha muyakim Kovartapto bhajatam swadharmata. Se uma pessoa renuncia às atividades destinadas à sua própria gratificação e trabalha em consciência de Krishna, e depois cai sem completar seu trabalho, que perderá ela? E que pode ganhar uma pessoa se executa suas atividades materiais perfeitamente? Ou, como dizem os cristãos, de que serve a um homem ganhar o mundo inteiro se ele perde sua alma eterna? As atividades materiais e seus resultados terminam com o corpo. Mas o trabalho em consciência de Krishna leva a pessoa de novo para a consciência de Krishna, mesmo após a perda do corpo. Pelo menos a pessoa está segura de ter na próxima vida uma oportunidade de nascer de novo, como um ser humano, seja na família de um brahmana muito erudito ou numa rica família aristocrática, que dão à pessoa mais uma oportunidade para elevar-se espiritualmente. Esta é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Krishna. Texto 41. Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana
Bahushakahyanantascha Buddhayovyavasainam. Aqueles que estão neste caminho são resolutos em seu propósito, e sua meta é uma. Ó amado filho dos Kurus, a inteligência daqueles que são irresolutos é multidiversificada. Significado de Prabhupada: chama-se inteligência vyavasayatmika a forte fé em consciência de Krishna, de que a pessoa deve se elevar à mais alta perfeição da vida. O Chaitanya Charitamrita, no Madhya Lila, capítulo 22, verso 62, afirma: Shraddha Shabde Vishvasa Kahe Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kaile Sarvakarma Kritahaya. Fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando a pessoa se ocupa nos deveres da consciência de Krishna, ela não necessita agir em relação ao mundo material, com obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade. As atividades fruitivas são as ocupações das reações de uma pessoa e seus feitos bons e maus. Quando a pessoa está desperta na consciência de Krishna, não é mais preciso se esforçar por bons resultados nas atividades. Quando uma pessoa está situada em consciência de Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois elas já não estão sujeitas às dualidades como o bem e o mal. A mais elevada perfeição da consciência de Krishna é a renúncia da concepção de vida material. Este estado é atingido automaticamente através da consciência de Krishna progressiva. O propósito resoluto de uma pessoa em consciência de Krishna baseia-se no conhecimento. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha, através do qual a pessoa toma conhecimento perfeitamente de que Vasudeva, o Krishna, é a raiz de todas as causas manifestadas. Como a água na raiz de uma árvore é automaticamente distribuída para as folhas e os galhos, em consciência de Krishna, a pessoa pode prestar o mais elevado serviço para todo o mundo, a saber, para si mesma, a família, a sociedade, o país, a humanidade, etc. Se as ações de uma pessoa satisfazem a Krishna, então satisfarão a todos. Entretanto, o serviço em consciência de Krishna é melhor praticado sob a guia competente de um mestre espiritual, que seja um representante autêntico de Krishna, que conheça a natureza do discípulo e que possa guiá-lo a agir em consciência de Krishna. Como tal, para ser bem versada em consciência de Krishna, a pessoa tem que agir firmemente e obedecer ao representante de Krishna, e deve aceitar as instruções do mestre espiritual autêntico como sua missão na vida. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura nos instrui em suas famosas preces para o mestre espiritual da seguinte maneira: Yasya prasada bhagavat prasado Yasya prasada nagati putopi Dvayam stuvam stasya yashastri samjam Vande guru shri charanaravinam. Satisfazendo ao mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus se satisfaz. E não satisfazendo ao mestre espiritual, não há nenhuma possibilidade de ser promovido ao plano de consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar e suplicar por sua misericórdia ao menos 3 vezes por dia e oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Todo o processo, entretanto,
depende do conhecimento perfeito da alma, além da concepção do corpo. Não teórica, mas praticamente, quando não há mais oportunidade de que a gratificação dos sentidos se manifeste em atividades fruitivas. Uma pessoa que não esteja com a mente firmemente fixa é desviada por diversos tipos de atos fruitivos. Textos 42 e 43. Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipashita vedavadarata parta nanyadastiti vajina kamatmana swargapara Jamma karma palapradam kriya vishesha bahulam bhogaishvaryagatim prati. Os homens de pouco conhecimento estão muito apegados às palavras floridas dos Vedas, as quais recomendam diversas atividades fruitivas para a elevação aos planetas celestiais, que resultam em bom nascimento, poder e aí por diante. Desejosos de gratificação dos sentidos e de vida opulenta, eles dizem que não há nada mais além disto. Significado: as pessoas em geral não são muito inteligentes e, por causa da sua ignorância, estão demasiadamente apegadas às atividades fruitivas recomendadas nas porções Karma Kanda dos Vedas. Elas não querem nada mais que proposições de gratificação dos sentidos para gozar a vida no céu, onde o vinho e as mulheres são acessíveis e a opulência material é muito comum. Nos Vedas se recomendam muitos sacrifícios para elevação aos planetas celestiais, especialmente os sacrifícios Jyotishtoma. De fato, está afirmado que qualquer pessoa que deseje a elevação aos planetas celestiais tem que executar estes sacrifícios. E os homens com um pobre fundo de conhecimento pensam que este é tudo o propósito da sabedoria védica. É muito difícil que tais pessoas inexperientes se situem na ação determinada da consciência de Krishna. Assim como os tolos se apegam às flores das árvores venenosas, sem saberem os resultados de tais atrações. De forma similar, os homens não iluminados se atraem por tal opulência celestial e o subsequente gozo dos sentidos. Na seção Karmakanda dos Vedas, está dito que aqueles que executam as 4 penitências mensais são elegíveis para tomar as bebidas Somarasa e tornar-se imortais e felizes para sempre. Mesmo nesta terra, algumas pessoas estão muito ansiosas por tomar o Somarasa para ficarem fortes e em bom estado físico, para gozar a gratificação dos sentidos. Tais pessoas não têm fé na liberação do cativeiro material e estão muito apegadas às pomposas cerimônias dos sacrifícios védicos. Geralmente elas são sensuais e não querem nada além dos prazeres celestiais da vida. Compreende-se que existem jardins chamados Nandana-Kanana, nos quais há boas oportunidades para associação com lindas e angélicas mulheres, onde há também um profuso suprimento de vinho Somarasa. Tal felicidade corpórea é certamente sensual. Por isso, aqueles que estão puramente apegados à felicidade temporária material, como se fossem senhores do mundo material. Texto 44. Bhogaishvarya prasaktanam tayapahritachetasam vyavasayamika buddhi samadona vidyate. Nas mentes daqueles que estão muito apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material, é que estão confundidos por tais coisas,
a determinação resoluta do serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Significado de Prabhupada. Samadhi significa mente fixa. O dicionário védico Onirukti diz: Samyagyadyate Minatma Tattva Yatatnyam. Quando a mente se fixa para compreender o eu, isto se chama Samadhi. O Samadhi nunca é possível para as pessoas interessadas no gozo material dos sentidos, nem para aqueles que estão confundidos por tais coisas temporárias. Eles estão mais ou menos condenados pelo processo da energia material. Texto 45. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvandvo Nityasatvasto Niryogakshematmavam. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Eleve-se acima destes modos, ó Arjuna. Seja transcendental a todos eles. Liberte-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganho e segurança, e se estabeleça no eu. Significado. Todas as atividades materiais implicam em ações e reações nos 3 modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados fruitivos que causam o cativeiro no mundo material. Os Vedas tratam em sua maior parte das atividades fruitivas para elevarem gradualmente o público em geral do campo da gratificação dos sentidos para uma posição no plano transcendental. Arjuna, como um discípulo e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a se elevar à posição transcendental da filosofia Vedanta, onde, no princípio, há o Brahma Gnasya, ou questões sobre a transcendência suprema. Todas as entidades vivas que estão no mundo material lutam duramente pela existência. Para elas, o Senhor, após a criação do mundo material, deu a sabedoria védica aconselhando como viver e se libertar do envolvimento material. Quando as atividades para a gratificação dos sentidos, a saber, o capítulo Karma Kanda, acabam, então se oferece a oportunidade para a realização espiritual na forma dos Upanishads, que são parte dos diferentes Vedas, assim como o Bhagavad Gita é uma parte do 5º Veda, a saber, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o princípio da vida transcendental. Enquanto o corpo material existe, há ações e reações nos modos materiais. A pessoa tem que aprender a tolerância face às dualidades, tais como felicidade e tristeza, o frio e calor, e tolerando tais dualidades, liberta-se das ansiedades concernentes e ganhos e perdas. Esta posição transcendental é alcançada na plena consciência de Krishna, quando a pessoa depende completamente da boa vontade de Krishna. Texto 46. Yavanartha udapane sarvata samputodake tavam sarveshu vedeshu brahmanasya vijanata. Todos os propósitos cumpridos pelo pequeno poço podem cumprir-se de imediato pelos grandes reservatórios de água. Similarmente, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o propósito que há por trás deles. Significado. Os rituais e sacrifícios mencionados na divisão Karmakanda da literatura védica servem para estimular o desenvolvimento gradual da autorrealização. E o propósito da autorrealização se define claramente
no 15º capítulo do Bhagavad Gita, verso 15. O propósito de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Assim, autorrealização significa compreender Krishna, nossa eterna relação com Ele. A relação das entidades vivas com Krishna também está mencionada no 15º capítulo do Bhagavad Gita. As entidades vivas são partes e parcelas de Krishna. Portanto, o reviver da consciência de Krishna por parte da entidade viva individual é o estágio perfeccional mais elevado do conhecimento védico. Isto se confirma no Srimad Bhagavatam, no 3º canto, capítulo 33, verso 7, como se segue. Arrobata swapakochagariyam yadivagre vartate namatubhyam tepustapaste juhuvu sasnurarya brahmanuchurnamagrinantiete. Ó meu Senhor, uma pessoa que esteja cantando o seu santo nome, embora nascida em uma família baixa como a de um Chandala, um comedor de cachorro, está situada na plataforma de autorrealização mais elevada. Tal pessoa deve ter executado todos os tipos de penitências e sacrifícios, de acordo com os rituais védicos, e estudado a literatura védica muitas e muitas vezes, depois de ter se banhado em todos os lugares sagrados de peregrinação. Considera-se que tal pessoa é a melhor da família ariana. De modo que é preciso ser inteligente o bastante para compreender o propósito dos Vedas, sem se apegar apenas aos rituais, e é preciso não desejar se elevar aos reinos celestiais por uma melhor qualidade de gratificação dos sentidos. Não é possível que o homem comum nesta era siga todas as regras e regulações dos rituais védicos e as injunções dos Vedantas e dos Upanishads. São necessários muito tempo, energia, conhecimento e recursos para executar os propósitos dos Vedas. Isto é dificilmente possível nesta era. Entretanto, o melhor propósito da cultura védica é satisfeito cantando-se o santo nome do Senhor, como recomenda o Senhor Chaitanya, o Salvador de todas as almas caídas. Quando Prakashananda Sarasvati, um grande acadêmico védico, perguntou ao Senhor Chaitanya por que ele, o Senhor, cantava o santo nome do Senhor como um sentimentalista, em vez de estudar a filosofia Vedanta, o Senhor replicou que seu mestre espiritual descobriu que ele era um grande tolo e, desse modo, pediu-lhe que cantasse o santo nome do Senhor Krishna. Ele assim fez e ficou estático como um louco. Nesta era de Kali, a maioria da população é ignorante e não está adequadamente educada para compreender a filosofia Vedanta. O melhor propósito da filosofia Vedanta é satisfeito através do cantar inofensivo do santo nome do Senhor. Vedanta é a palavra final em sabedoria védica, e o autor e conhecedor da filosofia Vedanta é o Senhor Krishna. E o mais elevado vedantista é a grande alma que sente prazer em cantar o santo nome do Senhor. Este é o propósito último de todo o misticismo védico. Texto 47. Karmani evadikaraste mapaleshu kadachana makarma pala returbur mate sangostu akarmani. Você tem o direito de executar seu dever prescrito,
mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades e nunca se apegue a não fazer seu dever. Significado de Prabhupada. Há 3 coisas a considerar aqui: deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Os deveres prescritos se referem às atividades executadas enquanto se está nos modos da natureza material. Trabalho por capricho significa ações sem a sanção da autoridade. E inação significa não se executar os deveres prescritos. O Senhor aconselhou que Arjuna não ficasse inativo, mas que executasse seu dever prescrito, sem se apegar ao resultado. A pessoa que se apega ao resultado de seu trabalho também é a causa da ação. Desse modo, ela é o desfrutador ou sofredor do resultado de tais ações. Quanto aos deveres prescritos, eles podem ser classificados em 3 subdivisões, a saber, trabalho rotineiro, trabalho de emergência e atividades desejadas. O trabalho rotineiro, segundo as injunções das Escrituras, é feito sem se desejar os resultados. Como é necessário fazê-lo, o trabalho obrigatório é ação no modo da bondade. O trabalho com resultados torna-se a causa do cativeiro, por isso tal trabalho não é auspicioso. Todo mundo tem seu direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve agir sem apego ao resultado. Estes deveres obrigatórios desinteressados conduzem a pessoa indubitavelmente ao caminho da liberação. Por isso o Senhor aconselhou que Arjuna lutasse por uma questão de dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é uma outra faceta do apego. Tal apego jamais conduz a pessoa ao caminho da salvação. Qualquer apego, positivo ou negativo, é causa para cativeiro. A inação é pecaminosa. Portanto, lutar por uma questão de dever era o único caminho auspicioso de salvação para Arjuna. Texto 48. Yogastha kuru karmani sangam tvaktva dhananjaya siddhya samo bhutva samantvam yoga uchate. Fixe-se na yoga, ó Arjuna. Execute seu dever e abandone todo o apego a êxito ou fracasso. Tal estabilidade mental chama-se yoga. Significado. Krishna diz a Arjuna que ele deve agir em yoga. E que é essa yoga? Yoga quer dizer concentrar a mente no Supremo através do controle dos sempre perturbados sentidos. E quem é o Supremo? O Supremo é o Senhor. E por ele mesmo estar dizendo a Arjuna que lute, Arjuna nada tem a ver com os resultados da luta. Ganho ou vitória são da incumbência de Krishna. Arjuna é simplesmente aconselhado a agir de acordo com o que Krishna dita. Seguir o que Krishna dita é yoga verdadeira, e isto se pratica no processo chamado consciência de Krishna. Só através da consciência de Krishna é que uma pessoa pode renunciar ao sentido de propriedade. É preciso converter-se em servo de Krishna ou em servo do servo de Krishna. Esta é a forma correta de desempenhar o nosso dever em consciência de Krishna, o qual é o único que nos pode ajudar a agir em yoga. Arjuna é um kshatriya e, como tal, ele participa da instituição Varnashrama Dharma. Está dito no Vishnu Purana que todo o propósito do Varnashrama Dharma é satisfazer Vishnu. Ninguém deve satisfazer-se a si mesmo, como é a regra no mundo material, mas sim satisfazer a Krishna.
Assim, a menos que se satisfaça Krishna, não se pode observar corretamente os princípios do Varnashrama Dharma. Indiretamente, Arjuna foi aconselhado a agir como Krishna lhe falou. Texto 49. Durena hiya varam karma buddhyoga dhananjaya buddhoshanama vicha kripana palahetava. Ó Dhananjaya, liberte-se de todas as atividades frutivas através do serviço devocional e renda-se completamente a esta consciência. Aqueles que desejam gozar os frutos de seu trabalho são avaros. Significado: uma pessoa que chegou realmente a compreender sua posição constitucional como servo eterno do Senhor, abandona todas as ocupações, exceto o trabalho em consciência de Krishna. Como já se explicou, Buddhi Yoga significa serviço transcendental amoroso ao Senhor. Este serviço devocional é o caminho da ação certo para a entidade viva. Somente os avaros desejam gozar o fruto de seu próprio trabalho, simplesmente para se envolverem mais no cativeiro material. Com exceção do trabalho em consciência de Krishna, todas as atividades são abomináveis, porque continuamente retêm o trabalhador ao ciclo de nascimento e morte. Por isso, a pessoa nunca deve desejar ser a causa do trabalho. Tudo deve ser feito em consciência de Krishna para a satisfação de Krishna. Os avaros não sabem como utilizar os bens de riquezas que adquirem por boa fortuna ou trabalho duro. A pessoa deve gastar todas as energias trabalhando em consciência de Krishna, e isto fará de sua vida um êxito. Como os avaros, a pessoas desafortunadas não empregam sua energia humana no serviço do Senhor. Texto 50. Buddhi yukto janatiha ubesukrita duskrite tasmad yogaya yudhyasva yoga karma sukhaushalam. Um homem ocupado em serviço devocional se liberta tanto das ações boas como das más, mesmo nesta vida. Portanto, esforce-se pela yoga, ó Arjuna, que é a arte de todos os trabalhos. Significado: desde tempos imemoriais, cada entidade viva vem acumulando as diversas reações de seu trabalho, bom e mal. Isto a mantém numa constante ignorância de sua verdadeira posição constitucional. Pode-se remover a ignorância de uma pessoa através das instruções do Bhagavad Gita, o qual ensina a render-se ao Senhor Shri Krishna em todos os aspectos e a se liberar da vitimização encadeada de ação e reação, nascimento após nascimento. Portanto, Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Krishna, o processo purificador da ação resultante. Texto 51. Karmajan buddhi yuktahi palam tvaktva manishina janma bandha vinirmukta padam gachanti anamayam. Os sábios ocupados em serviço devocional refugiam-se no Senhor e se libertam do ciclo de nascimento e morte, renunciando aos frutos da ação no mundo material. Desse modo, eles podem alcançar o estado além de todas as misérias. Significado: as entidades vivas liberadas buscam o lugar onde não há misérias materiais. O Bhagavatam, 10º canto, capítulo 14, verso 58 diz: Samashritaye padapalava plavam mahatpadam punyaya shomurare bhavam buddhir vatsa padam param padam 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 yadvipadam natesham. Para aquele que aceita
o barco dos pés de lótus do Senhor, que é o refúgio da manifestação cósmica, e é famoso como Mukunda, ou o Kidamukti. O oceano do mundo material é como a água contida na pegada de um bezerro. Parampadam, ou o lugar onde não há misérias materiais, ou Vaikunta, é sua meta, não o lugar onde há perigo a cada passo da vida. Devido à ignorância, não se sabe que este mundo material é um lugar miserável onde há perigos a cada passo. Só por ignorância, as pessoas menos inteligentes tentam se ajustar à situação através de atividades fruitivas, pensando que as ações resultantes vão fazê-las felizes. Elas não sabem que em nenhum tipo de corpo material, em parte alguma dentro do universo, pode haver vida sem misérias. As misérias da vida, saber, nascimento, morte, velhice e doenças, estão presentes em toda parte dentro do mundo material. Mas a pessoa que compreende sua verdadeira posição constitucional como servo eterno do Senhor e, desse modo, conhece a posição da personalidade de Deus, se ocupa no serviço transcendental amoroso do Senhor. Consequentemente, ela se qualifica para entrar nos planetas Vaikunta, onde não há nem vida material miserável, nem a influência de tempo e morte. Conhecer a própria posição constitucional significa conhecer também a posição sublime do Senhor. Deve-se considerar que a pessoa que erroneamente pensa que a posição da entidade viva e a posição do Senhor estão no mesmo nível está na escuridão, e é, portanto, incapaz de se ocupar no serviço devocional do Senhor. Ela mesma se converte num Deus, abrindo assim o caminho para a repetição de nascimentos e mortes. Mas a pessoa que, compreendendo que sua posição é servir, transfere-se ao serviço do Senhor, torna-se imediatamente elegível para ir a Vaikunta Loka. O serviço pela causa do Senhor chama-se Karma Yoga ou Buddhi Yoga, ou, em palavras mais simples, serviço devocional ao Senhor. Texto 52. Yadate moha kalilam buddhir vyachitarishyati Tadagantasi nirveram shrotavyasya shrutasya cha. Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você vai se tornar indiferente a tudo que se tenha ouvido e a tudo que se há de ouvir. Significado: há muitos bons exemplos nas vidas dos grandes devotos do Senhor, daqueles que se tornaram indiferentes aos rituais dos Vedas, simplesmente através do serviço devocional ao Senhor. Quando uma pessoa compreende de fato Krishna e sua relação com Krishna, ela naturalmente se torna indiferente por completo aos rituais das atividades fruitivas. Muito embora Srimadhavendra Puri, um Brahmana experiente, um grande devoto e acharya na linha dos devotos, diga: Sangya Vandana Badramastu Bhavato Bosnanatubhyam Namo Bodheva Pitarascha Tarpana Vido Aham Kshama Kshamyatam Yatra Kwalpinishadya Yadava Kulotamasya Kamshavisha Smaram Smaram Agam Haramita-dalam Manyakim Manyaname. Ó Senhor, em minhas orações, 3 vezes ao dia, ofereço todas as glórias a você. Banhando-me, ofereço minhas reverências a você. Ó semideuses, ó antepassados, por favor, perdoem-me por minha inabilidade em oferecer meus respeitos. Agora, onde quer que eu sente,
posso me lembrar do grande descendente da dinastia de Jadu, Krishna, o inimigo de Kamsa, e desse modo posso me libertar de todo o cativeiro pecaminoso. Acho que isto é suficiente para mim. Os ritos e rituais védicos são imperativos para os neófitos. Compreendem toda a classe de orações 3 vezes ao dia, banhar-se bem cedo pela manhã, oferecer respeitos aos antepassados, etc. Mas, quando uma pessoa está completamente em consciência de Krishna e se ocupa em seu serviço transcendental amoroso, ela se torna indiferente a todos estes princípios regulativos, porque já alcançou a perfeição. Se uma pessoa pode alcançar a plataforma de compreensão através do serviço ao Supremo Senhor Krishna, ela não precisa mais executar diferentes tipos de penitências e sacrifícios, como são recomendados nas Escrituras reveladas. E, similarmente, se uma pessoa não compreende que o propósito dos Vedas é alcançar Krishna e simplesmente se ocupa nos rituais e etc., então ela está desperdiçando tempo inutilmente nestas ocupações. As pessoas em consciência de Krishna transcendem o limite de Shabda Brahma ou o alcance dos Vedas e dos Upanishads. Texto 53. Shruti vripatpanate yadastasyati nischala samadhavachala buddhis tadayogam avapsyasi. Quando sua mente já não se perturbar pela linguagem florida dos Vedas e quando permanecer fixa no transe da autorrealização, então você terá logrado a consciência divina. Significado: dizer que uma pessoa está em Samadhi é dizer que a pessoa realizou completamente a consciência de Krishna. Isto é, uma pessoa em Samadhi total realizou Brahman, Paramatma e Bhagavan. A mais elevada perfeição de autorrealização é compreender que uma pessoa é eternamente o servo de Krishna e que a única ocupação de uma pessoa é cumprir seus deveres em consciência de Krishna. Uma pessoa consciente de Krishna ou um inabalável devoto do Senhor não deve se perturbar pela linguagem florida dos Vedas, nem se ocupar em atividades fruitivas para promoção ao reino celestial. Em consciência de Krishna, a pessoa entra diretamente em comunhão com Krishna, e desse modo, todas as instruções de Krishna podem ser compreendidas neste estado transcendental. É seguro que uma pessoa consiga resultados através de tais atividades e alcance o conhecimento conclusivo. Ela tem apenas que levar a cabo as ordens de Krishna ou de seu representante, o mestre espiritual. Texto 54. Arjuna uvacha istita pragnasya kabasha samadhistasya keshava istita jikim prabhasheta imashita vrajeta kim. Arjuna disse: quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está assim absorta na transcendência? Como ela fala? E qual é sua linguagem? Como se senta? E como caminha? Significado: assim como há sintomas para cada homem, de acordo com sua situação particular, de forma similar, uma pessoa que está consciente de Krishna tem seus sintomas particulares, conversando, andando, pensando, sentindo, etc. Assim como um homem rico tem os seus sintomas, pelos quais é conhecido como um homem rico, assim como um homem doente tem os seus sintomas, pelos quais é conhecido como um homem doente,
Ou assim como um homem erudito tem os seus sintomas, assim também um homem em consciência transcendental de Krishna tem seus sintomas específicos em diversos aspectos. Uma pessoa pode conhecer seus sintomas específicos através do Bhagavad Gita. O mais importante é como o homem em consciência de Krishna fala, pois a fala é a qualidade mais importante de qualquer homem. Disse que enquanto um tolo não fale, não é descoberto. E certamente um tolo bem vestido não pode ser identificado, a menos que fale. Mas logo que ele fala, ele se revela imediatamente. O sintoma imediato de um homem consciente de Krishna é que ele fala apenas de Krishna e dos assuntos relacionados a ele. Outros sintomas, então, seguem automaticamente, como se afirma abaixo. Então, encerramos aqui a quarta parte do segundo capítulo e, semana que vem, entramos com a quinta e última parte do segundo capítulo, resumo do conteúdo do Gita. Até lá! Varenyam Bargo Devasya Dhimahi